E olha aí, fiel corintiana, vamos atualizar aí as notícias do Corinthians aí, pós-vexame deste domingo, desta segunda-feira, e tem informação quentinha, hein? O Corinthians está de olho aí em dois reforços e está aproximando a contratação de dois meio-campistas. O meia de 1,90 m foi revelado. Bora saber quem é? Mas antes, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão. E bora para as últimas notícias do Corinthians. A Lili Nascimento conta todos os bastidores da derrota de ontem e também a chegada aí de dois reforços no Corinthians, fiel. Muita crise no Corinthians e eu acho que assim, pensando naquele processo de renovação, de mudança, talvez é isso, as derrotas fossem até calculadas. Mas o pacote do Corinthians no dia 5 de fevereiro é muito difícil, muito grande, né? É, aquela questão toda do que talvez tenha sido prometido, o presidente até falou sobre isso também ontem lá na Zona Mista, e também a possibilidade de novos reforços. Já tem informação nova no espn.com.br, o interesse em um jogador que está no futebol italiano, já a Lili vai contar pra gente a possibilidade do Corinthians contratar o Hernani. É o meia de 1,90 m? É o meia de 1,90 m. E como a gente falava, na próxima quarta-feira, o jogo com o Santos. Mais um jogo difícil para o Corinthians. E nesse contexto da semana de agora estar na zona do rebaixamento do Paulista, Mari. Que beleza. Vamos dar bom dia então para Lili Nascimento? Olha isso, Lili. Tem só um pacote de poucas informações para você atualizar para o fã do esporte. Bem-vinda. Pois é, meus amigos, bom dia para vocês, um beijo para o fã de esporte também. Situação bem complicada do Corinthians. Antes de falar sobre essa turbulência aí, também o clássico na quarta-feira, só reafirmando aí o que vocês passaram sobre a questão do Hernani, esse meia que também pode jogar como volante, está jogando na segunda divisão do campeonato italiano. O Corinthians vem monitorando a situação desse atleta, ele já foi aprovado pelo Cifute, ele tem 1,87 m, é um atleta muito alto que pode ajudar o Corinthians nas bolas aéreas. Ele também tem muita qualidade finalizando de fora da área. Portanto, as conversas estão em andamento, ainda nada assinado, somente que as conversas estão em andamento. Quem sabe ele possa ser um novo reforço. O Mano Menezes está pedindo mais uma peça ali de meio campo, lembrando que já tem o Garro, né? Os torcedores estão jogando muita expectativa nesse jogador. É um atleta também de muita qualidade, mas lembrando, né, que a situação é tão complicada do Corinthians que todo torcedor está apostando as fichas no Garro. Então, quando ele estrear finalmente aí com a camisa do Corinthians, com certeza vai entrar sob muita pressão, tá? E a questão, então, do Hernani ainda está em andamento. Bom, Corinthians se reapresenta hoje aqui no CT Joaquim Grava, faz aquele trabalho regenerativo, quem atuou por mais de 45 minutos dentro da academia, o restante do elenco faz um trabalho em campo e amanhã, de fato, será o treino, o único treino aí de preparação para o clássico contra o Santos, que acontece na quarta-feira lá na Vila Belmiro, né? O Santos que vem fazendo uma boa campanha, enquanto o Corinthians é lanterna do Grupo C, tem apenas 3 pontos, só ganhou um jogo, aquela estreia contra o Guarani na Neoquímica Arena. Bom, depois da derrota de ontem diante do Novo Horizontino pelo placar de 3-1, Mano Menezes, claro, falou na coletiva de imprensa, havia muita expectativa ali sobre o que pudesse acontecer, até porque os torcedores protestaram muito no final do jogo, até mesmo pedindo a saída do Mano Menezes, mas ele falou ali com a imprensa também sobre a situação, de como está o time e também diretoria. Vamos ouvir um trecho. Fã de esporte, convido aí para assistir com a gente. E não tem achar que o problema são só os outros. A gente tem que assumir a parte da gente, porque esse sempre é o caminho para a gente poder melhorar. Entendo a visão do torcedor, entendo a pressão, entendo tudo que ele está sentindo, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo. Não cabe a mim fazer análise das outras pessoas, eu não estou aqui para fazer análise da direção. Acho que cada um tem a sua parte no processo, as intenções são as melhores possíveis, mas o futebol é muito duro e não é justo. Não adianta nós ficar aqui analisando se é justo ou se não é justo. O futebol é como ele é. Eu estou aqui para tocar o processo. Eu estou aqui para
para sustentar isso com a experiência que tem. Os números que são impressionantes, né? Do Jhenison contra o Corinthians, minuto 62, fez os 3 gols. 3 finalizações, também o primeiro, as 3 no alvo, as ações na área do rival, 4. Primeiro jogador, então, visitante a fazer barba, cabelo e bigode na Neoquímica Arena. Eu sou dessa época, viu, Mário Marra? Sim. Barba, cabelo e bigode, ou hat-trick, que hoje vocês gostam bastante. Agora, acho que isso fala muito, claro, sobre a manhã mágica, início de tarde mágica vivido pelo Jhenison, mas muito também do Corinthians, né, Marra? Fala, mas eu acho legal você destacar isso porque o Corinthians perdeu para alguém, né? E o Novo Horizontino tem tido um trabalho sério já há algum tempo. Na temporada passada quase conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pois é, ia disputar o Campeonato Brasileiro. Mas sim, diz muito sobre o Corinthians. Merecia ter vencido o Palmeiras na primeira rodada e no finalzinho, né? Que o Palmeiras tem tido, é desses trabalhos de destaque, assim, sem muito holofote, com o trabalho do Eduardo já há um tempão e tal. Então, vamos lá, Bruno. O Corinthians tem um problema. Na verdade, o Corinthians tem diversos problemas. E se a gente acha que a gente tentar colocar de cima para baixo, tem uma situação de direção que a gente sabe que tem um certo limite e que, de certa forma, a gente esperava também que, pela experiência do Mano, que o campo fosse blindado. Por mais que, sim, a chance de respingar alguma coisa ia só aumentando. Mas quando o resultado não vem e a direção também não se acerta tanto, e começa a vir derrotas e mais derrotas, e agora derrotas mais históricas, um jogador fez 3 gols contra o Corinthians na casa do Corinthians, o Mano vai ter problemas para acertar um processo que poderia ser um processo de ok, tá no estadual, vai perder um jogo ou outro mesmo, porque tá em época de pré-temporada, mais ou menos. Agora ele vai ter que dar respostas mais rápidas. Só que o que vem pela frente não sugere isso. Ele tem jogos mais complicados, mais pesados, e agora carregando um fardo danado, que é de ver que o time dele está muito mal colocado no campeonato estadual. E se imaginou que no estadual poderia... Na verdade, se imaginou que o estadual poderia ser usado para encorpar o time e para observar as peças e as posições que o Corinthians poderia buscar no mercado. Como o Santos está fazendo. Exatamente. E eu falei aqui que eu achava isso perigoso. Eu achava que o Campeonato Paulista, para mim, não é laboratório de temporada. Ele já é um teste de como você pode se comportar ou do que você pode esperar do seu time, né, e da sua construção para o restante da temporada, se você vai disputar Libertadores ou não, o que o Corinthians vai disputar, né? Ele entra para disputar o quê nessa temporada? Que parte da tabela do Campeonato Brasileiro? E já está se mostrando, assim, um ano muito complicado e talvez já comprometido por algumas situações de diretoria, né? Então, ficou esperando, por exemplo, a chegada do Garro e botando muita expectativa nesse jogador. Não, vamos regularizar, quando ele entrar as coisas serão diferentes, é uma posição que o Corinthians precisa desse meia, avaliou todas as características do jogador, e se ele entra aí também não resolve? Porque mais um ano vira e o Corinthians bota expectativa num único atleta. A temporada passada foi com o Renato. Eu concordo, mas eu acho que, assim, eu classifico mais como indicativo, não como, assim, vai seguir assim. Eu não, eu ainda acho que porque, tipo, o Grêmio é campeão há um tempão, o Grêmio caiu há 2 anos. Né? Assim, nos estaduais acontece. Mas a abordagem do Corinthians no estadual, ainda entendendo aquela regrinha de mudou, saíram 12 jogadores e muda a direção. Chegaram, Mas eu acho eu acho mais preocupante. No ponto de que o Paulista ele é muito mais difícil. Não, então, sim. Às vezes o estadual para um Grêmio, para um Cruzeiro, para um Atlético, ele engana um pouco mais, né? O Paulista, ele já te dá um tapão na sua cara e fala, irmão... Não, eu concordo. Ele te derruba, né? Eu concordo, mas tipo, o São Paulo na temporada passada vinha de um título e ele não vai bem no Paulista e ele faz um campeonato, faz uma temporada. Eu acho que ele serve como indicativo assim, corrige ou não acredita demais no que você está vendo, mas não. Mas é que eu acho que no caso do Corinthians, ele está pagando muito preço por conta de um momento extra-campo que está influenciando. Eu acho que o Corinthians então, é diferente. Então, assim, quando a gente abre muito a lupa, a gente não vê muita perspectiva de solução dos problemas da diretoria.
Então, o tanto de processo que está entrando, do que tem que pagar, de multa, de dívida, e isso vai alimentando muito o campo. Então, assim, vai eu acho piorando. então acho que assim, o Paulista, ele já está mostrando que, se não corrigir ontem... E agora, né, Mari? É um treinador casca grossa. É um que já treinador... passa a ser questionado. Exatamente. Você Toda já a entrevista imaginou... dele? Você já imaginou se é o treinador do início da temporada passada Sim. na atual? Ah, já estaria Assim, sendo questionado. Se o Fernando já sofreu, o Lázaro, né? Já sofreu na temporada passada. Silvinho mesmo. Silvinho. Se eles fossem agora no lugar do Mano, nossa. Já tinha caído. Mas sabe uma coisa que eu não... bom, a Lili... Acho que a Lili acompanhou muito a repercussão, acompanha muito a repercussão também entre os torcedores. E claro que o Mano tá lá no dia a dia, ele sabe as escolhas que ele faz. Mas eu não gosto quando chega um... Acho estranho quando chega... Por exemplo, o Pedro Raul chegou num dia, no outro já é titular. Aí já tira o Yuri Alberto, aí depois o time tá perdendo por 3-0, aí você fala assim, tá bom, vem aqui o Yuri, vem aqui o Rojas, vem aqui o Fausto Vera, os três que são justamente os mais questionados, e você coloca os três de uma vez. Todo mundo que na rodada anterior não resolvia, no segundo tempo entra para resolver. E aí o estádio veio abaixo, também vaiando, sabe? Então, assim, repetindo, o Mano tá lá, sabe as escolhas que ele faz. Mas eu não gosto, acho estranho quando um cara chega em um dia... E no outro ele já é titular. Me parece um pouco bagunçado, assim, Lili. Exatamente. Confesso que eu também estranhei um pouco quando eu vi o Pedro Raul como titular e o Yuri Alberto no banco, até porque acho que ninguém imaginava isso, para também não desmotivar o Yuri Alberto, dizer, ok, chegou um atleta, então você não serve mais, vai para o banco. Tanto que ele entrou na segunda etapa, fez o gol, que não adiantou muito, mas ele se movimentou bem em campo e o Mano Menezes depois até fez elogios, né, pelos jogadores que ele tirou como titulares, colocou no segundo tempo e que deram uma certa movimentação em campo. Mas, de fato, até os próprios torcedores estranharam, porque ninguém imaginou que, de fato, o Pedro Raul começasse jogando e o Yuri Alberto já virasse banco no primeiro jogo do Pedro Raul. Foi o que aconteceu, né? Resta saber o que ele vai fazer contra o Santos. De repente vai colocar os dois já começando, mas causou uma certa estranheza, sim. É porque parece que já aperta o botão de emergência, né? Mas tem outro lado também, né? O quê? E se ele não coloca, e aí mais um jogo o Yuri não consegue desempenhar, Mas aí ele bota no também meio do recebe a jogo. cobrança. Mas aí bota no meio do jogo. Eu consigo entender. Segundo tempo Eu muda. consigo entender. Agora, o que me preocupa, o corintiano tem uma lista do que preocupa ele, né? A Mariana. Difícil Nossa, vou fazer um priorizar ranking aqui do de que me preocupações. preocupa. Mas a coletiva do Mano ali, a gente até ouviu um trecho que eu acho importante, quando ele fala, não exatamente com essas palavras, tá? Mas quando eu começar a atrapalhar o processo, ou quando eu sentir que eu não sirvo mais, eu saio. Isso já é um tom de um nível de... A gente sabe. Mas ouvir o Mano Menezes, que é tão experiente, trazendo isso para a coletiva... Em 5 jogos? Em 5 jogos, né, Marra? É isso, a sala tá pegando fogo, tá todo mundo correndo, aperta o botão de emergência daqui, puxa a porta de emergência dali... Até o próprio bombeiro quer desistir. Quer desistir da história nesse sentido, né? Mas eu acho preocupante e acho que aí o contexto desfavorece. Porque o Mano é um vencedor camisa do Corinthians. Ele participa de uma construção que pega o Corinthians num buraco e leva o Corinthians para a glória. Ele sabe o que ele está falando. E para mim tem uma coisa muito importante aí, que é ele sabe onde ele está. E eu não, essa sinalização dele, de coisa, claro que é respondendo a uma pergunta, mas é uma sinalização assim, esse negócio está me torrando a paciência também. Saíram muitos jogadores, vieram poucos, está chegando aos poucos, tem muita falação, tem muito bochicho, isso está me torrando a paciência. Se o problema foi eu, então eu saio, né? Se vocês acham que a culpa é minha, se a responsabilidade é minha, eu tô fora. Ô Lili, a gente vai até ver os protestos ali da torcida, mas lembrando que também tem toda aquela questão da multa, não é, Lili? Tem a questão da multa do Mano Menezes, inclusive assim, ó, eu fui pesquisar, conversar com pessoas ligadas à antiga diretoria e à atual gestão também, para tentar entender essa multa. Porque o que se dizia era, então, que o Corinthians teria que pagar 20 milhões de reais, cerca de 20 milhões de reais, pro Mano Menezes se ele fosse demitido hoje. O que eu apurei com quem assinou o contrato com ele, com quem acertou com ele na última temporada, é que se o Corinthians decidir demitir o Mano Menezes hoje, o Corinthians vai pagar um pouco mais de 9 milhões de reais.
reais, porque o que ficou acertado? O Corinthians tem que pagar todo o salário referente a 2024, então até dezembro, o que daria um pouco mais de 9 milhões de reais se ele fosse demitido hoje. Agora, vamos supor que o Corinthians decida demiti-lo em janeiro de 2025, por exemplo. A partir de janeiro de 2025, lembrando que ele tem contrato até dezembro, o Corinthians paga 3 milhões de reais de multa, tá? Independentemente do mês em que ele for demitido em dezembro, paga 3 milhões de reais. Agora, esse ano, contando de janeiro a dezembro de 2024, vai diminuindo. Se agora é 9, mês que vem vai para 8 e assim sucessivamente. Até, então, salário até o final deste ano, porque inicialmente surgiu aquela questão se era até o final do contrato. Então, a Lili já apurou até o final deste ano. O que também não ajuda muita coisa. Ah, mas já caiu pela metade, né? Sim, mas se a gente está conversando sobre a multa da demissão, quer dizer que já foi, né? Exato. Quando a gente começa a discutir aqui quanto que você vai pagar de multa, é porque o caldo já entornou. Mas quando o Mendel ontem na Zona Mista pergunta pro Augusto e o Mano fica, a resposta é assim, o Mano tem contrato. Não é assim, eu confio no trabalho dele. O Mano tem contrato, é do tipo, eu não posso mandar ele embora. Isso não é... E é difícil depois buscar no mercado, né? Nesse momento também, assim. É difícil. O Corinthians vai ter mais um baita problema para resolver. Mas o Mano tem responsabilidade também? Ou ele só é uma vítima de uma queimação, assim, de uma diretoria, enfim? Eu acho que ele tem também, mas eu não acho que a parcela é tão grande assim, não. Não é ele que está atrapalhando, né? Nesse Na escala Pedro Ivo não... Mas acho que ele tem que melhorar o time dele. Ontem, até com a saída do Ranieri, que é o jogador que mais protege, eu até entendo. Falar, já está tudo perdido mesmo, vamos tentar fazer alguma coisa. Mas o time fica mais aberto ainda, né? Poderia ter sido até pior. Foi uma pancada de 3 e poderia ter sido pior. Mas eu acho que não é esse o problema. Eu acho que agora a confiança do jogador está lá no chão, as coisas só vão piorando e é difícil frear isso. Sabe aquela história de você precisa parar de perder para... Não pensa agora em ganhar, não. Ganhar é depois. Agora para de perder. Porque senão você só vai se complicando e complicando com a cabeça dos jogadores. Porque se o Mano, que conhece tão bem ali o ambiente, que tem tamanho, ele não consegue, né, blindar esses problemas de fora dentro do time, qual treinador conseguiria, né? É porque os problemas de fora... Que está empregado. Os problemas de fora, eles estão interferindo, talvez, no desempenho do Mano também. Porque quando a diretoria promete para ele jogadores, ou quando ele faz parte, né, desse processo de renovação da equipe... Tem todo um planejamento. Então, assim, é claro que ele não vai montar hoje um time pensando só no único jogador, no Garro, ou no Mateuzinho, ou, enfim, no Pedro Raul. Mas você já não pode contar com muitas peças. Você já precisa de um 11 forte, praticamente, né? Do começo, assim. Então, acho que esse desgaste, ele começa a acontecer entre as pessoas que você trabalha. Então, é humano com a diretoria. Então, não fica fácil de trabalhar, sabe? Chegou num ponto, Bruno, que é aquela situação do quarto escuro. Você não tem a menor ideia de onde está o interruptor, esse quarto não é o seu quarto, mas você precisa dar uma resposta, porque você precisa entrar naquele quarto. A sensação que eu tenho é que hoje a direção do Corinthians não tem muita ideia de como conduzir a coisa certa. E você vai tateando na parede do quarto, tentando entender onde está o interruptor, e você aperta lá um botãozinho de interruptor e acaba ligando o ventilador, e você fala, não, eu não vou desligar porque tem alguma coisa por aqui, eu vou continuar. Desligar o ventilador agora é demitir o Mano. Você não resolve o problema de colocar luz no quarto. Mas não desliga não, tá dando certo. Para mim agora... É uma boa analogia, Mário Mar. Até lá também você sai tropeçando e derrubando coisa, né? Então, certamente. Você vai sair tropeçando, certamente. Sobre o Corinthians, quero começar contextualizando uma informação que surgiu no domingo e causou alvoroço. Mano Menezes não foi demitido. Olivério Júnior, jornalista dos mais antigos, super conhecido e de ótimas fontes, chegou a assegurar que o Mano estava demitido e que já há um técnico contratado para o seu lugar. Conversei com o staff do Mano, conversei com uma pessoa do Corinthians e ambas asseguraram que não existe nada nesse sentido. Quero acrescentar com mais novidades, reforços a caminho do Corinthians. Hernani, volante revelado no Atlético Paranaense, hoje com 29 anos de idade e passagem por vários clubes europeus, está na mira alvinegro. O Corinthians tentou na semana passada o Federico Redondo, o argentino júnior, já disse que prefere perder o jogador de graça no fim desse ano do que negociá-lo com o Corinthians. Então, diante desse cenário, o Redondo não será contratado. Sobre o Hernani,
Informação revelada pelo site Meu Timão e confirmada por uma fonte do Corinthians. Atleta que pertence ao Parma, líder da segunda divisão italiana. A tratativa, apesar dele jogar na segunda divisão, é muito complicada. O Palmeiras, o Flamengo e o Santos já haviam tentado o Hernani em outros momentos e todas as vezes as respostas foram negativas. De qualquer forma, o Corinthians está tentando contratar esse volante de 1,88 m com passagens por Zenit, Genoa, Regina, entre outros clubes. Se chegar, chega para ser titular absoluto, embora, na minha opinião, as carências são do meio para frente e não na condição de volante. Mas é o Corinthians buscando reforço. Sobre Igor Coronado, contar que uma página no Twitter chamada Portal da Fiel está afirmando que Igor Coronado está muito perto de acerto com o Corinthians. Pequenos detalhes separariam um acordo entre as partes. Conversei com uma fonte do Corinthians que admitiu o interesse, afirmou que as conversas com o empresário dele, Rafael Brandino, acontecem, mas ainda tem bastante coisa a ser resolvida antes de o Coronado se tornar reforço. Atleta de 31 anos de idade, que está fechando os últimos detalhes da rescisão no Al Ittihad, onde ganhava 5 milhões de dólares por temporada. Meio atacante cerebral de muita qualidade, o legítimo camisa 10, se contratado, vai ajudar bastante. E confirmando aí a informação trazida pelo Nicola, né? O Portal da Fiel postou aí na página do Twitter que o Corinthians está muito próximo da contratação do meia esquerda Igor Coronado. Pode estar aí, ó, reforçando o Corinthians nos próximos dias. O Corinthians que precisa reforçar esse elenco medíocre, né? Que não tá ganhando absolutamente de ninguém. Vamos ver com a chegada de reforços aí o Corinthians consegue dar uma melhorada, né? A outra informação é que o Corinthians está de olho aí, próximo da contratação do Hernani, que está lá no futebol italiano, né? Jogador é volante, mas atua também no meio campo, tem 29 anos, né? E é visto com bons olhos aí pelo Mano Menezes e também pelo Cifute. O Igor Coronado está muito próximo também de assinar com o Corinthians. Camisa 10 vem para substituir o Renato Augusto. Fiel, comenta aqui embaixo o que você acha dessas possíveis contratações que podem chegar no Corinthians, se vocês aprovam ou não, e deixa no comentário também se você acha que o Mano vai cair ou não. Tá com cheirinho que o Mano vai cair, hein? Vocês gostariam de ver o Mano fora do Corinthians? Porque do jeito que tá, vai esperar cair, Augusto Melo, pra poder trocar o técnico? Aí é complicado, hein? Será? Será que você vai ter cunhão pra conseguir segurar o Mano? Mais 3 derrotas? Mais 2? Mais uma? Difícil, hein? Vamos aguardar pra ver aí. Quarta-feira já tem clássico contra o Santos. E vamos dar uma olhada aí. Vamos ver como que vai ser a postura do Corinthians no clássico aí na Vila Belmiro contra o Santos nesta quarta-feira, fiel. Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto. Forte abraço. E vai, Corinthians!